Tá bom. O Fábio, você tem uma história muito ligada ao e-commerce no Brasil. Eu queria que você primeiro contasse um pouquinho dessa sua história, tá? Todo esse movimento que você fez até hoje você está na Infracommerce, então, assim, contar um pouquinho desse seu movimento e como está o e-commerce no país hoje. A gente tem toda essa evolução. Eu entendo que talvez agora a pandemia foi um alavancador, né? Deu um boom aí de um monte de coisa, não necessariamente todo mundo trabalhando bem, mas muita empresa migrou, até porque não teve alternativa. Então, conta um pouquinho dessa história do e-commerce, para onde, como que a gente está hoje, esse impacto da pandemia, e para onde você acha que isso vai. A gente ainda vai falar bastante do para onde vai, eu acho, mas se quiser dar uma pincelada para onde isso vai. Perfeito, Márcio. Eu estava, inclusive, esse fim de semana fazendo uma autorreflexão um pouco desses 20 anos de e-commerce, né? E eu me lembro que quando a gente pega lá em 2001, 2002, a gente era o estranho no ninho, né? Era o que chegava nas indústrias e parecia um franciscano com a sua sandália, tentando catequizar, tentando falar do canal e-commerce, do movimento do e-commerce. E foi onde eu comecei. Então, pegando um pouco disso, eu comecei lá atrás com logística para e-commerce. Na verdade, era logística simplesmente no Bom Retiro e no Brás, onde muitos começaram, onde talvez o berço do e-commerce, muitos começaram ali. Então, e lá atrás, quem fazia o e-commerce eram varejistas vendendo seus produtos de eletroeletrônicos, né? Então, o e-commerce, vamos dizer assim, lá atrás ele começa muito com a oportunidade do eletroeletrônico via grandes varejos. E esses grandes varejos, eles se adaptaram rapidamente nas oportunidades de preço na época, coleções passadas de, de televisores, de produtos que tinham já lançamentos novos. Eles usavam aquele canal como uma oportunidade de queima de preço. Então, o motivo lá era preço ainda. E lembrando que, basicamente, a entrega da televisor, da geladeira, da linha branca, da linha marrom, já era uma entrega door-to-door. Já era uma entrega que você não saía com a geladeira na cabeça da loja, né? Você tinha uma entrega omnichannel, você comprava na loja, no e-commerce, e você recebia de um centro de distribuição. Então, foi um primeiro movimento lá atrás do e-commerce. Depois a gente teve uma grande oportunidade com Brands Clubs, Privalhas, entrando a Coquelux, com coleções passadas de moda. Isso aconteceu lá no Bom Retiro, Brás, Doc Dogs, Tip Top, TDB Tip Top, Rossettes, entrando no e-commerce e vendendo as suas coleções passadas, né? Porque, de novo, aquele motivo lá atrás do motivo do e-commerce existir era preço. Então, as pessoas estavam atrás da oportunidade no e-commerce. E aí a gente teve aquele boom da moda entrando, mas com coleções passadas, e o que acontecia? O motivo era preço, as pessoas compravam por tinham uma oportunidade, só que, como era a coleção passada na moda, você não tinha a grade completa e não conseguia depois fazer uma troca e devolução, porque, lembrando, o segmento de moda tem 12% de logística reversa, e isso é substancial e você tem que colocar isso na conta. Então, minha história aí se confunde um pouco com esse início, porque estava todo mundo indo para construção de plataformas, a VTEX nascendo, grandes plataformas ainda se transformando, e-commerces nascendo de moda, e eu sempre do lado do back-office, da logística, né? Então, eu montei um IWMS na época, um WMS fracionado, para atender justamente a moda que não tinha a referência cor-tamanho, né? A moda vendia grade na época. Então, como que você ia vender uma grade pela internet? Você tinha que vender a camisa branca G, da referência tal, pai e filho, que a gente fala, né? Isso, as grandes indústrias não trabalhavam com produto unitário, referência única. Eles trabalhavam com referências pais e você comprava a grade 1221 lá, PMG, GG. Então, isso foi uma primeira grande
assim, transformação, de modificação da indústria, principalmente da moda, né? E aí, lá por 2007, 2008, nascem os crawlers, que são basicamente onde começaram a migrar os copy-colas da indústria de turismo. Então, onde nascem decolares, caiaques, e você começa a comprar passagens aéreas e quartos de hotel, reservas de hotel, mas ainda você lembra que você demorava para confirmar. Você comprava e demorava 4, 5, 6 horas para confirmar seu voo. Então, mas nasce lá isso. E aí depois a gente vê a indústria, puxa, uma eótica nascendo com lentes de contato, porque aí o pessoal começa a entender que o e-commerce esse é um grande fator que a gente precisa, que a gente aprendeu, né? Que é ticket médio, retenção do cliente e recorrência, né? Quanto que eu consigo fazer aquele custo de aquisição, aquele consumidor entrar no meu ecossistema e, de fato, ele continuar comprando de mim, não importa o que, não importa o quanto ele quer gastar, mas que ele gaste e continue comprando de mim de forma recorrente. Então, a grande questão é como reter o cliente e ter um ticket médio substancial. E aí a gente percebe que lente de contato era uma coisa que todo mundo usava sempre, né? Rotineiramente, Aquela nós usamos. descartável, né? Feita para ser descartável, então você andava Exato, na bolsa com algumas, né? exatamente. Então, aí a gente passa por esse movimento de um bom ticket médio, pequenininho, entrega recorrente, começam a surgir segmentos mais acertados, vamos dizer assim, mais preparados. E aí vão se modulando, vão crescendo, eletroeletrônico com varejo, linha branca, a moda se reestruturando naquela questão de vai ou não vai. Teve aquele choque, não sei se vocês lembram do boom da Zipnet, que teve aquela bolha, revista Exame, o e-commerce é um mar vermelho. E aí, quando veio a boa notícia que a gente aterriza e percebe, o consumidor começa a perceber que e-commerce não era, tinha as gruponerias, cuponerias, né? Que e-commerce não era só preço, que tinha uma questão muito ligada à conveniência. Foi quando a gente começa a fazer cases com a Ambev, cases com a Três Corações, com várias outras marcas de bens de consumo importante que começam a entender que dava para se relacionar com o consumidor, dava para conversar com o consumidor e estabelecer uma relação muito positiva de retenção desse consumidor dentro de uma flagship, dentro de um modelo importante de negócio, né? Então, criam-se empórios da cerveja, criam-se parceiros Ambev, criam-se cases da Unilever, e aí é quando, na minha opinião, o e-commerce se transforma, que as pessoas começam a ganhar um valor percebido de não só o valor do produto, mas o valor do custo-hora delas. O quanto era importante elas se abastecerem de produtos e não irem, talvez, tanto ao supermercado, ou quanto era o custo dela de ir a um shopping, de repente, e ter essa conveniência de serviço que o e-commerce não era só produto. E aí é quando a indústria tem uma sacada importante, que o e-commerce, diferente do comércio de rua, ele não é só a compra e venda de produtos. Ele está ligado muito em serviço. Como você apresenta bem o seu produto, o descritivo do seu produto, como que você consegue criar o desejo de compra daquele produto pelo consumidor. Então, várias prestações de serviço da indústria que ela nunca tinha feito para o consumidor. Até entregar em same-day delivery ou same-hour delivery, que a gente vê agora. A gente vê cases de entrega em 10 minutos, como turbos, etc. Então, isso que é bem interessante. A gente vê um início de compra muito ligado a preço, surgimento de Black Friday com Pedro, etc. Mas a gente vê uma transformação, mesmo antes da pandemia, lá por 2014, 2015, das pessoas começando a comprar produtos de bem de consumo. Elas falando, puxa, é relevante, é importante meu tempo. Isso vale dinheiro, eu não vou olhar só por centavos no produto, mas o combo inteiro me faz sentido. E aí sim, a pandemia acelerou esse movimento. As pessoas se viram obrigadas a comprar pela internet, etc.
E aí o que é interessante é que aí, na minha opinião, a pandemia ela não transformou, ela acelerou o que já estava sendo transformado. Então, é um pouco da mistura do que eu vivi e a história do e-commerce. Aí daqui para frente, a gente vê uma indústria de farma entrando fortemente, se transformando, uma indústria automotiva também se transformando, entrando em negócios de assinatura. Então, hoje você pode alugar carros, você pode assinar por assinatura, né? O Porto faz, alguns outros cases, como o da Movida, etc. Você tem cases de assinaturas de celular. Então, assim, tudo isso ele faz parte agora até o ponto, para fechar esse primeiro bloco, o Márcio e Thiago, que se confunde o que é de fato o e-commerce. O que é o e-commerce hoje, né? Antigamente era muito bem definido. Eu ia lá, separava um estoque, abria minha lojinha e tinha um estoque e entregava na casa do consumidor. Mas isso é e-commerce hoje? Às vezes você está comprando por um app, um produto de um mercadinho perto da sua casa. Isso é um e-commerce? Então, a gente começa já a falar que o e-commerce ele não é mais e-commerce, ele volta a ser o comércio de fato, só que a multicanal, com inteligência, entendendo o consumidor no centro, com experiência de compra importante.